A palavra de Deus nós vemos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 14. Nós vemos o apóstolo Paulo ali dizendo para os crentes em Éfeso: por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o pastor Francisco está iniciando essa poderosa campanha, né? Por causa disso, eu me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos analisar nesta noite, amados, o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer por causa disso. Existia uma razão, pastor Francisco, porque o apóstolo Paulo, ele estava se colocando de joelho diante de Deus. E é sobre esta razão que eu quero estar discorrendo nesta noite, juntamente com os amados que estão aqui nesta noite. Quero que os irmãos prestem atenção, olhem para mim, para que os irmãos possam entender o que Deus quer falar aqui nesta noite. Nós vemos na palavra de Deus, amados, usando a hermenêutica aqui nesta noite. O que é a hermenêutica? É a arte de interpretar a Bíblia. Nós sabemos pela hermenêutica que nós não podemos estudar um versículo isolado sem que nós venhamos estudar o versículo que antecede aquele que vamos analisar, para nós chegarmos a um denominador comum. Ou seja, para nós entendermos qual era a razão, qual era a causa que o apóstolo Paulo estava se colocando de joelhos diante do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que agora analisar o versículo ali, nós vemos de Efésios capítulo 3, versículo 13. Se nós não analisarmos o versículo 13 do capítulo 3, jamais vamos conseguir entender o que é que o apóstolo Paulo quer dizer no versículo 14 do capítulo 3, qual era a razão, por causa disso, ele estava se colocando de joelho. Fica um pouco anexo. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existia uma razão, e nós precisamos descobrir esta razão nesta noite. E se nós formos olhar o versículo 13 do capítulo 3 de carta de Paulo aos Efésios, nós vamos descobrir qual era a razão que o apóstolo Paulo estava se colocando de joelho diante de Deus, o nosso Pai. E qual era a razão? Era para que os crentes de Éfeso não viessem a se desfalecer na sua fé em Cristo Jesus, porque todos eram novos convertidos, eram novos na sua fé. E agora, devido às tribulações que o apóstolo Paulo estava atravessando, estava passando, para anunciar o evangelho ali na cidade de Éfeso, ele agora se punha, pastor Francisco, de joelho diante de Deus, por aquela igreja que estava iniciando, por aqueles crentes, porque ele não queria que os novos convertidos viessem a desfalecer na sua caminhada espiritual, ao ver o apóstolo Paulo enfrentando tantas tribulações para anunciar o evangelho na cidade de Éfeso. Então a razão era esta. É por isso que ele diz: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 3 de carta de Paulo aos Efésios, versículo 14. Esta era a causa. Era porque ele estava preocupado que os novos convertidos, ao verem ele passar tantas tribulações e sofrimento para anunciar o evangelho na cidade de Éfeso, viessem a desanimar na sua caminhada espiritual. Aleluia! Glória a Deus! Então, por esta razão, ele estava intercedendo por aquela igreja. E ele dizia: porque a minha tribulação será a glória de vocês. Aleluia! E nós vemos aqui nesta noite, amados, que na palavra de Deus, nós vemos ali, quando Paulo ali passou pela cidade de Éfeso, foi na sua segunda viagem missionária. Nós vemos que na sua segunda viagem missionária, inicia ali, pastor Francisco, a igreja de Éfeso. E na sua terceira viagem missionária, agora ali a igreja começa a se fortalecer na presença do Senhor. Paulo fica 3 anos ali em Éfeso, ensinando a palavra de Deus para os crentes ali em Éfeso. E nós vemos ali quem era, onde que estava, ou seja, o que acontecia na cidade de Éfeso. Nós vemos que Éfeso era uma cidade marítima, existia um porto marítimo em Éfeso. Éfeso era considerado naquela época
a grande guardiã da templo Artemis, considerada a grande Diana dos Efésios. Era a cidade de Éfeso. E nós vemos ali agora, amado, que aquela igreja que se iniciou ali na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo e se fortaleceu na sua terceira viagem missionária. Nós vemos ali agora que aqueles crentes, eles se fortaleceram muito na doutrina. O que é a doutrina? Ensino da palavra de Deus. Porque foram ensinados 3 anos pelo apóstolo Paulo. Então, a igreja de Éfeso, ela se fortaleceu muito na doutrina, no ensino da palavra. Mas conforme os anos foram passando, aquela igreja, pastor Francisco, ela esqueceu de viver uma vida fervorosa no Espírito. Vai meditando, amados, que Deus quer falar aqui nesta noite. Aleluia. Eu estou fazendo uma pequena introdução para entrar nesta mensagem. Mas Deus quer falar comigo e com você aqui nesta noite. Conforme aquela igreja foram caminhando, os anos foram passando, eles se preocuparam em adquirir, irmão Ricardo, conhecimento na palavra, mas eles esqueceram, irmão Gilma, de que tinham que viver uma vida fervorosa no Espírito. Foi o que aconteceu com Éfeso, com os crentes ali na cidade de Éfeso. Nós vemos agora no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, que agora o próprio Senhor Jesus manda que o apóstolo João, considerado na Bíblia Sagrada como o apóstolo do amor, escrevesse uma carta ao anjo da igreja em Éfeso. Nós vemos que Jesus, ele elogia aquela igreja. Aquela igreja recebe vários elogios do Senhor Jesus. Era uma igreja que trabalhava em prol do reino de Deus. Era uma igreja, irmão Gilma, que tinha paciência no sofrimento e nas tribulações, devido às orações do apóstolo Paulo, para que aquela igreja não viesse desfalecer diante das tribulações. Medita isso aqui. Nós vemos que eles aprenderam a ser pacientes na tribulação, no sofrimento. Também era uma igreja que eles lutavam contra as heresias dos falsos apóstolos que estavam aparecendo naquela época. Então Jesus elogiou eles em várias áreas da vida deles. Mas Jesus agora vê uma falha naquela igreja. E qual era essa falha? Nós vemos ali no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Agora Jesus disse para os crentes ali em Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Foi a única falha que Jesus viu na igreja de Éfeso. Era uma igreja que o primeiro amor, irmão Gilma, já não existia mais no coração daqueles crentes. O que significa o primeiro amor? Para nós analisarmos aqui nesta noite. Quando nós aceitamos a nossa fé em Cristo Jesus, quando nós somos novos convertidos na fé, o crente ele tem desejo de orar, o crente tem desejo de jejuar, o crente tem desejo de meditar na palavra de Deus, o crente não quer faltar nos cultos, tem frequência. Mas conforme os anos vão passando, amados, se eu e você, se nós que estamos aqui nesta noite não vigiarmos, o primeiro amor sorrateiramente vai saindo do meu e do teu coração. Medite isso aqui nesta noite. A igreja de Éfeso estava vivendo uma religiosidade na aparência, mas negavam a eficácia do amor no coração daquela igreja. Aleluia! Foi isso que Jesus viu. Eram crentes, pregavam a palavra de Deus, trabalhavam pela causa do Mestre, sofriam nas tribulações, eram pacientes, defendiam as heresias naquela época, mas Jesus já não via no coração daquela igreja o primeiro amor. Aleluia! Eles estavam fazendo tudo mecanicamente. Aleluia! Viviam uma religiosidade na aparência, mas no coração negavam a eficácia do amor que Jesus queria ver no coração daquela igreja. Aleluia! Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. E o que é que faz com que o primeiro amor venha sair dos nossos corações? A primeira coisa a nós analisarmos são os embaraços. Na segunda carta de Paulo ao Timóteo, ali no capítulo 2, versículo 4,
Diz para nós a palavra de Deus assim nesta noite: